Olá a todos, meu nome é Wilson Sagai, espero encontrá-los todos bem. Meu trabalho é dar aulas. Eu dou aulas de assuntos que dizem respeito às questões Ocidente e Oriente, a pensamento, a mecanismos com os quais se tenta compreender a educação somática, o processo meditativo, as questões de treinamento, mente e corpo. No Ocidente e no Oriente existe uma metáfora que é muito conhecida e muito conversada, que é a estrada, ou do, ou miti. A estrada, ela é uma metáfora muito forte quando a gente fala sobre a vida, né? Ela diz respeito a vida ter um começo ou fim. Existem realizações, eu saio de um lugar e chego no lugar que eu quero. Existe uma ideia de coerência, eu mantenho durante toda a minha existência o meu rumo, o meu caminho, os meus pés na mesma estrada. Esse tipo de coerência de uma ideia de estrada, muito mais do que uma metáfora, ela pode ser um entendimento de espiritualidade, de se reconhecer na vida como parte do todo. Porque se eu entrei numa estrada, a estrada já é um caminho que existe antes de mim. Eu não estou construindo essa estrada. Uma ideia na qual existe toda uma humanidade, todo um conjunto de indivíduos que existiram antes de mim, que passaram por dilemas, por dificuldades, por questionamentos, que eventualmente eu passo. Seria alguma coisa do tipo, é uma situação que é nova para mim, mas não é nova para a humanidade, não é nova para todo. Certamente não estamos discutindo questões de progresso tecnológico aqui. Nesse aspecto, conhecer a estrada que outros circularam, que outros passaram, saber como esses enfrentaram esses caminhos, as demandas, as dificuldades, as dúvidas, as surpresas, é um aspecto muito interessante, né? Porque talvez por isso nós tenhamos tanto interesse em biografias, tenhamos tanto interesse em conhecer como os outros enfrentaram, alcançaram sucesso, fracassaram, lidaram com o fracasso. Algo como Abraham Lincoln, que passou por 7 eleições e perdeu todas. Foi ganhar a eleição para presidente dos Estados Unidos. Esse tipo de entendimento de estrada, por exemplo, no Oriente, quando fala do caminho, esse caminho ele diz respeito à ideia de coerência. Eu nasci dentro de uma estrutura social, dentro de uma estrutura jurídica, dentro de uma estrutura familiar, e essa estrutura social, jurídico, familiar, ela já define um conjunto de regras, o limite da estrada. Eventualmente define até onde a estrada vai dar, onde ela faz curvas, onde ela sobe, onde ela desce. Existe um sentido de coerência na cultura japonesa sobre respeitar os limites dessa estrada, os caminhos, o modo como proceder, respeitar os antepassados. Mas também existe uma ideia de que eu devo, por ser uma estrada nova para mim, eventualmente eu devo procurar caminhos de percorrê-la de uma maneira mais eficiente, onde eu possa não apenas alcançar resultados ou chegar antes, mas também eu possa compreender que aquilo que foi feito pelos antepassados, eu eventualmente possa pavimentar para que seja melhor para aqueles que virão depois de mim. Existe algo dentro desse tipo de entendimento, dentro desse tipo de análise, que pode nos dar uma visualização. Não apenas uma visualização no sentido metafórico. Eu vou imaginar minha existência como uma estrada, eu vou conhecer meus valores, minha ética, minha moral, eu vou conhecer a legislação e vou saber quais são os limites com os quais eu posso agir, existir e realizar. Mas existe uma visualização que é muito mais interessante, que é justamente a ideia de progresso, de realização. Muitas vezes as pessoas tendem a se colocar na estrada da existência, pensando, se eu não chegar até o final dela, até o objetivo que foi definido,
casamento, ter filhos, comprar um automóvel, viajar para tal lugar, vender tal coisa. Se eu não chegar até o fim, eu fracassei. Nesse ponto, o Extremo Oriente e o Japão, eles colocam umas questões assim, bem específicas, onde se pode entender que se a estrada pré-existe a mim, eu coloquei o meu pé na estrada e eu sou coerente, então o fim já é definido, já é certo. Esse é um dos mecanismos de entender que a morte, se a morte me pegar na estrada e eu não tiver chegado até aquele ponto que eventualmente alguém ou eu mesmo defini como sendo o final daquele trecho, mesmo que a morte me pegue antes, se eu estiver coerente dentro dessa estrada, minha vida está realizada. Pessoas que eventualmente, por motivos vários, talvez doenças, se vejam numa condição, eu não vou poder continuar na existência, a minha vida vai se acabar, mas eventualmente elas podem falar, a minha vida se acaba, mas a estrada continua, e eu estrava nela. E justamente por isso, há clareza em mim e há clareza naqueles que me cercam de compreender, de aceitar e de comemorar que essa vida teve sentido. Esse é um ponto fundante, que desse modo permite nós entendermos que quando eu falecer, a estrada não chegou a fim, a estrada continua para todos. E eu, por ter me mantido dentro dela, mantive a coerência, mantive os meus valores e a minha correção. Muito obrigado.